Eu estou aqui ao lado com o coordenador da rede, que é o nosso companheiro Adriano, e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no nosso programa o nosso querido José Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, grande militante pelas causas populares e uma figura assim, muito importante dentro da nossa política brasileira em favor das classes trabalhadoras. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, meu querido amigo José Genuíno. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra participar dessa iniciativa, principalmente em torno da grande liderança, do grande papel, da grande simbologia do que significa o companheiro Lula. Depois de tudo que aconteceu com ele, a prisão, vários processos, 580 dias na Polícia Federal, ele recupera os seus direitos políticos e se coloca com uma grande esperança de reconstrução do país, de aprofundamento das medidas que são necessárias, desde o governo dele, que foram destruídas, revogadas por esse modelo político e econômico, produto do golpe de 2016, do golpe contra a presidente Lula, e agora estão dizendo que ela não cometeu crime, do golpe da prisão do Lula e do golpe da eleição manipulada. Esse grande retrocesso que o Brasil está vivendo, a favor dos grandes monopólios, do sistema financeiro, do agronegócio e do imperialismo americano, está mostrando as suas facetas, as suas mazelas. Está aí a pandemia, está aí a crise social, está aí a questão, por exemplo, do desemprego, da quebradeira. O Brasil volta ao mapa da fome e o Lula representa essa alternativa política, econômica e social para o país. Portanto, eu quero participar desta atividade do Lula na veia com essa ideia da esperança do futuro, que eu acho que é muito importante nesse momento. Beleza. Genuíno, nós temos uma conjuntura política vivendo no Brasil hoje de uma certa dubiedade, de uma certa instabilidade, por conta da grande polaridade que aconteceu de alguns anos para cá na política e principalmente no meio da população. Saiu do armário um contingente da extrema-direita conservadora, arcaica e retrógrada, reacionária, que conseguiu chegar ao poder maior na presidência da República, na figura desse tenente reformado a capitão Jair Messias Bolsonaro, que acabou trazendo, assim, obviamente, um grande atraso em todas as nossas conquistas políticas, né? Mas juntar forças de toda a população para mudar essa conjuntura. Como é que o amigo vê essa possibilidade? Qual a estratégia que a gente deveria usar para conseguir um retorno a uma democracia, sabendo que a gente tem na população correntes tão reacionárias? Em primeiro lugar, as ruas, as mobilizações, a força do povo organizado. A gente só retoma as liberdades democráticas com o protagonismo da soberania popular, que o poder emana do povo. Em segundo lugar, uma plataforma, como está sendo colocado, vacina no braço, comida no prato, e tirar esse governo o quanto antes. E, ao mesmo tempo, discutir uma plataforma que trate do emprego, trate da proteção da pequena e da média empresa, que trate da recuperação do SUS com o fim da PEC da morte, que contém as privatizações como a dos Correios, a Eletrobras e outras empresas, que possa estabelecer uma política de financiamento através da tributação dos mais ricos, que o Brasil volte a integrar o mundo com a política externa autônoma e soberana e não submissa ao imperialismo norte-americano, que o Brasil volte a integrar a comunidade sul-americana de países e povos
E eu acho que o caminho para viabilizar a mudança desse tipo é o povo nas ruas, é o povo organizado. Nós que apoiamos a CPI da Covid, nós que apoiamos a luta pelo impeachment, mas nós apoiamos principalmente essa nova fase da recuperação do protagonismo das ruas. Apesar da pandemia, apesar do isolamento, eu acho que esse protagonismo das ruas é um elemento importante que está se manifestando e tem que ser feito com muita unidade, tem que ser feito com muita competência. Não tem sentido fazer brigas internas com quem vai para a rua contra o governo. Eu acho que é muito importante a gente evitar provocações, evitar intolerância. Nós temos que construir a grande unidade em defesa das liberdades democráticas, da vida, do emprego, da renda, da vacina para todos de maneira gratuita e, principalmente, tirar esse governo. Enquanto existir esse governo, nós teremos um aprofundamento da crise. E veja o que ele está fazendo na Câmara, passando a boiada, mantendo teto de gasto, privatizações, quer modificar o Código Penal militar para condenar civis, está querendo estabelecer uma espécie de pacote de abril da época da ditadura com o Distritão. Portanto, eu acho que o único caminho é a mobilização popular, é a mobilização nas ruas, que tem que ter uma referência, uma coordenação, uma articulação política mais eficaz para essas manifestações. Esse é o caminho que a Bolívia mostrou, que o Chile mostrou, que a Colômbia está mostrando e que o Peru mostrou. Portanto, sem as ruas mobilizadas, a nossa possibilidade de vitória diminui muito. Olha, o nosso companheiro Adriano, que representa a rede Lula na Veia, né, ele tem umas informações bastante gostosas, interessantes, para passar para vocês e ouvir a opinião do nosso querido companheiro José Genuíno sobre os fatos. Vamos lá. Bom dia, companheiro Genuíno. É uma satisfação muito grande poder te conhecer, está tão próximo. Exemplo de luta, exemplo de resistência. A luta do Lula na Veia começou pegar um viés no que o Lula sofre tanta perseguição. Hora nenhuma ele se viu sozinho. Pelo contrário, isso só agigantou ainda mais ele. Né? Hoje ele conseguiu derrubar um judiciário safado, um juiz safado. Nunca houve na história do país alguém que desconstruísse tudo isso. E o nosso amado Lula fez isso. Ele conseguiu, a verdade venceu. Então, hoje ele está muito maior do que era. Então, nosso apoio é isso, desde lá das primeiras mentiras, das fake news, e o Lula na Veia surgiu disso, da gente desconstruir as fake news, que é coisa básica, que foi passando e ninguém foi percebendo, e eu atentei para isso, que a loja Zavan é da filha da Dilma, que a JBS é do Lulinha. Então, essas mentirinhas foram passando, coisinha, só que aquilo foi crescendo, foi tomando uma dimensão, e hoje está aí. Essa corrupção nessas vacinas é só a ponta do iceberg. O que a população, que o brasileiro tem que saber, que eles estão privatizando, eles vão privatizar tudo. Se na vacina que envolvia vidas humanas, houve isso, e ele, em boas mãos, estamos aí chegando a 550 mil mortes, 530 mil mortes. Houve esse tamanho dessa corrupção gigantesca, a maior da história do país. Nas vacinas que envolvia vida humana, imagina nas privatizações. Ele vai levar o Estado ao estado zero, o Brasil ao estado zero. Então, o povo tem que atentar, tem que ir para a rua, tem que se organizar. E a satisfação é muito grande, muito grande. A gente está para inaugurar a TV Lula na Veia, hoje, Genuíno. Que é assim, a mídia hoje, nossa rua hoje, eu estou falando hoje. Hoje, nossas ruas são as redes sociais. Devido à aglomeração, pandemia, enquanto não tiver todo mundo vacinado, a gente precisa estar
das redes sociais para mostrar a verdade. Nossas ruas hoje são as redes sociais. Então, a caminhada me apresentou o Leonardo Basto, que está de óculos aí à minha esquerda, que me apresentou um companheiro lá do Chile, que nosso... Fala, É importante. Está sendo montada uma rede de comunicação popular muito importante, Genuíno. Tá? E nós gostaríamos de passar essa boa notícia para toda a nossa companheirada, porque é uma rede que toda a nossa companheirada vai poder ter como uma corneta anunciando a nossa proposta. Nas bases populares. Viu, meu querido Genuíno? E essa rede não é apenas uma rede brasileira, é uma rede latino-americana. Então, é uma rede que começou no Rio de Janeiro, no estado do Rio, foi alcançando as regiões do Brasil, hoje está implantada no Brasil inteiro, com várias retransmissoras, e agora um grande link no Chile, com o companheiro do Partido Comunista Chileno, o nosso companheiro Alex Palmer. Alex Palmer. Alex Palmer. Isso. Que realmente está linkando tudo isso numa latinidade. A gente conseguiu, inclusive, agora uns contatos com a companheirada de Cuba também, né, Caribe. E esse material que a gente está tendo hoje, esse prazer de estar com a presença do nosso companheiro José Genuíno, já é um drops do que a gente vai fazer. A gente vai mostrar para as pessoas do Brasil e de países irmãos da América Latina. Valeu, companheiros. Em primeiro lugar, o Lula mostrou que 580 dias na prisão ele não baixou a cabeça. Segundo, foi a vigília mais longa da história das vigílias políticas. Para destruir empresas, você viu aí o número das empresas destruídas, o número de desempregados, você vê os prejuízos econômicos, e o Lula resistiu isso muito bem. E eu acho que a recuperação dos seus direitos políticos coloca ele numa posição muito favorável a essa disputa. Por outro lado, nós estamos vendo que os ventos que sopram na América do Sul são muito positivos. No caso do Chile, no caso do Equador, no caso da Bolívia, no caso da Colômbia, no caso do Peru, no caso da Argentina, são movimentos que facilitam a unidade latino-americana, que foi uma marca importante do governo do Lula. A unidade sul-americana, a Unasul, todas as iniciativas que foram desenvolvidas ao longo desse processo para construir uma unidade latino-americana de povos, de governo progressista e de liderança. Por isso que eu acho que é importante esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a extrema-direita está mostrando que ela pode ser derrotada, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos enganar com a direita, vamos chamar assim, gourmet, com a direita que defende o modelo econômico neoliberal, a financiarização, os monopólios, a eliminação de direitos. Nós temos que construir uma alternativa popular, democrática, antineoliberal, como base de um programa para enfrentar, em 2021, a pandemia. O Lula está correto quando ele disse que a prioridade é a pandemia em 2021. Nós só vamos discutir eleições em 2022. Ele está correto, nós estamos com essa missão. Primeiro 2021, depois 2022. Era essa a mensagem que eu queria deixar claro para vocês aqui e dizer que os laços que nos unem nessa integração sul-americana têm que ser por baixo, entre povos, entre experiências, entre movimentos, entre cultura, entre manifestações que possibilitem construir nessa unidade política uma força capaz de derrotar o imperialismo, derrotar o autoritarismo, derrotar essa concentração de riqueza brutal que coloca o problema da desigualdade como a grande questão, a grande tarefa que tem que ser enfrentada nos dias de hoje, seja na disputa política, seja governando esses países da nossa querida América do Sul, América Latina. Eu vou passar a palavra para o companheiro Leonardo já. Só pegar
em cima desse comentário dos nossos irmãos latinos, esse programa ele será exibido do Chile, em espanhol, e retransmitido para 5 países. Vai ser legendado, né? Ele vai ser transmitido em espanhol para a gente, 2 horas, sendo que eu quero despertar, para ver se eu consigo fazer, através desse programa, despertar um pouquinho do sangue desses irmãos que lutaram, que foram para a rua, que tiveram que perder tudo para perder o medo. Porque eu acho o brasileiro muito acomodado. E na rua, no protesto, eles acham muito. Eu quero despertar neles um pouquinho do sangue do Simão Vilar, né? Bolívar. Então, eu preciso... Esse programa é para isso. Esse programa vai ser feito do Chile, transmitido do Chile, para a gente em espanhol. Ele é um programa da Rádio Lula na Veia, ele é um programa nosso da rádio e vai ser transmitido para toda a América do Sul. Então, a intenção é incentivar, dar coragem ao brasileiro de gritar, tá ruim para mim, eu estou desempregado, eu não estou comendo. E de ir para a rua, né? E de ir para a rua. E de ir para a rua, muito importante. Eu acho que não adianta nada a gente ficar aqui nos discursos. Esse chapalhão, meus queridos companheiros e companheiras, entendo o que eu vou dizer para vocês. Não adianta nada a gente ter apenas e tão somente esse discurso entre nós aqui, dentro da nossa bolha, que é muito, muito importante, porque a gente vai se politizando, a gente vai tomando consciência das coisas, vai entendendo melhor a classe, entende? A luta de classe, mas também é preciso ir para a rua. Não adianta ficar só na nossa discussão aqui, isso é importante, sim, mas tão importante quanto a gente ter esse bate-papo com a nossa companheirada, com as nossas lideranças, é importante que a gente vá para a rua, que a gente mostre presença, que a gente mostre tanto para a grande mídia, quanto para a classe política, quanto para os poderosos, os donos do capital, que a gente discorda de tudo isso que está acontecendo e que a gente tem uma proposta, sim, entende? Uma proposta de Brasil, um Brasil com justiça social, um Brasil com igualdade de condição, que a gente tem essa proposta e a gente não vai aceitar de graça em posições verticais de cima para baixo por conta do poder do capital. Então, a gente precisa ir para a rua, com certeza. Vou passar a palavra ao nosso companheiro Leonardo Bastos. Leonardo! Vamos lá. Desculpa, Genuíno, como é que você vê essa conversa aí de semipresidencialismo que surgiu aí com essa visita da CIA? O que você acha que isso vai impactar? Que já surgiu a conversa de que a CIA veio para cá para, de repente, forçar o Brasil a um semipresidencialismo, com Lula no poder, mas, à frente, passar o poder para um semipresidencialismo. Como é que você acha? Isso é totalmente inviável, isso não tem sentido. Em primeiro lugar, nós queremos denunciar a presença do diretor da CIA no Brasil. É um fato surpreendente, é um fato muito negativo, é um fato que contribui para tirar a máscara do governo Biden. Quer dizer, é manter a política de América para os americanos, manter a política do imperialismo na América do Sul e na América Latina. Portanto, sempre que o Brasil entra em crises profundas, eles buscam a saída pelo alto. Foi assim o parlamentarismo em 61, agora fala semipresidencialismo, ou fala parlamentarismo. Eu acho que são soluções pelo alto, soluções por cima que não resolve. A única questão que resolve é o seguinte: houve um cavalo de pau na democracia, deram um golpe na democracia, tiraram a presidenta eleita Dilma, prenderam o Lula, fizeram uma eleição manipulada, e a única solução é recuperar o princípio básico da democracia, que é a soberania popular. O poder emana do povo, nas ruas e no voto. E nós vamos defender essa posição, e eu acho, diante da crise que o Brasil atravessa, crise produzida pela ordem política do golpe de 2016 até agora, só será resolvida com
o aprofundamento da democracia e não com medidas autoritárias, enrustidas por cima, pelo alto. Portanto, eu não acredito na viabilidade dessas movimentações, dessas articulações que é necessário. Não adianta o capital monopolista, o capital financeiro, o capital imperialista querer solucionar a crise social com meias medidas, com assistencialismo. Não adianta. Nós temos que fazer medidas cirúrgicas. Não adianta botar esparadrapo e band-aid diante da sangria. É necessário medidas que gerem emprego, que melhore a renda, que financiem a saúde, que financiem as políticas habitacionais, que garanta a educação, que garanta a soberania alimentar, que garanta a qualidade de vida. Nós temos que fazer, portanto, mudanças estruturais. Aliás, são os movimentos que estão acontecendo na América Latina que indicam esse caminho. Portanto, essas saídas pelo alto, acho que tem fôlego curto, tem perna curta e não vai ter condições de vingar diante da crise, porque o próprio governo atual, o Bolsonaro, ele aprofunda a crise, ele é a própria crise. Daí a pandemia, vem apagão, você tem o Brasil no mapa da fome, tudo isso a desigualdade é o grande tema da mobilização política, e essa desigualdade não pode ser enfrentada com meias medidas, tem que tomar medidas que financiem as políticas públicas, que garantam emprego, garantam crescimento econômico e garantam uma autonomia soberana do Brasil no mundo. Portanto, eu acho que essas saídas pelo alto não têm consequência, nem vai vingar no Brasil. Perfeito, Genuíno. Exatamente, Genuíno. Isso é o que a gente precisa e o que o povo precisa entender que é o que deveria ser o seu querer. Claro. O nosso querer. É o nosso querer. É o nosso querer, claro. Mas para isso, Genuíno, a gente precisa voltar às nossas bases. A gente nós já estamos voltando às nossas bases. Com o pessoal da rua, com o pessoal da feira, nas organizações populares, né? Nas comunidades. É preciso que a gente nos organize novamente. Porque, veja bem, Genuíno, nós conseguimos pela 4ª vez eleger uma presidência através da companheira Dilma Rousseff. Nós conseguimos elegê-la, mas nós não conseguimos eleger representantes legislativos para o Congresso, que nos enfraqueceu. Por que isso aconteceu? Aí é necessário, viu? Eu acho que é necessário a gente fazer uma disputa de projeto, fazer uma disputa de ideias, fazer uma disputa de alternativa conjunta. Além da eleição do presidente do Congresso Nacional, a gente tem que estar mobilizando o povo, organizando o povo. Sem a organização popular, a gente não tem condições de fazer esses enfrentamentos democráticos. Eu acho que esse é o caminho, nós temos que voltar a nos relacionar com o povo, tem que mergulhar no povo como peixe na água, para construir essa soberania do voto e a soberania das manifestações, da organização popular, das experiências comunitárias, dos movimentos de mulheres contra o patriarcalismo, dos jovens, do movimento antirracista de negros e negras, do movimento da comunidade LGBTQIA+, do movimento dos quilombolas e dos indígenas. Veja bem que fato auspicioso ver a Assembleia Constituinte chilena ser presidida por uma líder indígena. Isso é um fato surpreendente. Fato surpreendente, como também o presidente do Peru eleito é um professor, professor do interior do Peru, que tem o apoio da juventude. São novos elementos que estão brotando nessa resistência popular e democrática. Isso que nos anima, viu? Uma outra observação que eu queria fazer é o seguinte. Genuíno, a gente milita há décadas. Já passamos por tudo que se imagina. Passamos, inclusive, por uma ditadura militar. Né? Mas a gente passou também por uma luta de trabalhadores, quando a relação que existia entre o capital e o trabalho era uma relação analógica. Né? Você ia numa fábrica, numa montadora de automóveis,
Você via milhares de trabalhadores naquela linha de montagem. Né? Mas hoje a relação do capital-trabalho ficou complicada, porque hoje um computador, um técnico opera dezenas de robôs numa linha de montagem que não depende mais da mão de obra do trabalhador especializado, porque a especialização hoje é digital, é virtual, e que a gente precisa enfrentar essa realidade hoje, porque ser humano é ser humano, independente se a habilidade dele é artesanal ou tecnológica. Ser humano é ser humano que precisa ser respeitado e atendido nas suas carências. A humanidade, né? A civilização humana que deve tomar cuidado de como todo esse desenvolvimento tecnológico consegue dar uma qualidade de vida a todos, e não a meia dúzia que tem essas maquininhas que substituem a mão de obra do trabalhador, que acaba ficando desassistido, desempregado, marginalizado da sociedade por conta de um desenvolvimento tecnológico que está apenas e tão somente na mão de alguns donos do capital. É complicado isso, Genuíno. Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que há uma nova realidade econômica e social, há uma nova realidade da classe trabalhadora. Eu acho que hoje nós temos que lutar por movimentos universalistas, libertários, movimentos de direitos. A palavra de ordem de direitos é fundamental. Relacionar os direitos com as liberdades democráticas, relacionar este movimento com a própria crítica ao sistema capitalista, monopolista e financiarizado, e, ao mesmo tempo, discutir o modelo de uma sociedade humana, uma sociedade libertária, uma sociedade radicalmente democrática, uma sociedade libertária e uma sociedade de igualdade social. Portanto, a disputa no plano cultural, a disputa no plano da subjetividade, a disputa no plano da vida das pessoas passa a ser um elemento fundamental, porque o sistema capitalista é a exploração, é o autoritarismo, é a manipulação, é a enganação, é a precarização. Portanto, nós temos que gritar muito forte a ideia de uma libertação. É social, é nacional, é política, é econômica. Isso tudo junta o emergencial com o futuro, junta o imediato com o médio e longo prazo. Por isso que eu vejo que nós temos que recolocar uma plataforma mais unitária, uma plataforma com mais conexão para esse caminho que nós estamos lutando em várias partes do mundo. Por outro lado, essa luta ela é uma luta internacionalizada, ela é uma luta que envolve solidariedade internacional, ação de partidos, de lideranças, de governos, nesse grande movimento para disputar e definir o futuro da humanidade, o futuro que está em risco com a pandemia. A humanidade está enfrentando 3 grandes obstáculos: o monopólio financeiro, o monopólio tecnológico midiático e o monopólio militar dos grandes aparatos militares espalhados pelo mundo. Portanto, nós temos que construir um outro caminho alternativo. E aí, nós temos que hoje, não é mais o corporativismo, não é mais a verticalidade, nós temos que organizar por território, por região, por áreas, esse processo de resistência de médio e longo prazo. Exatamente. Nosso companheiro Bastos, tem alguma... Não, eu ficaria aqui semanas para falar com essa figura. Tá bom, vamos. Adriano, quero falar. Ô, companheiro Genuíno, muito obrigado. Falo em nome de todo o grupo, Lula na Veia. Não tem como citar nome de um ou outro. Ele não está encerrando, não, hein? Não estou, não. Eu quero pegar a oportunidade. Lula na Veia não existe eu, não existe o Adriano, não existe ninguém. É o grupo, é todo a uma, ninguém. Eu quero agradecer de coração, em nome de todo o grupo, aos ouvintes da rádio. Quem sabe, essa entrevista vai para a nossa TV Lula na Veia, que vai para o ar dia 1º de agosto. Já é um arquivo para ela. A gente vai inaugurar com essa entrevista. E em nome de todos os grupos, todos os companheiros que trabalhamos em defesa do Lula. Hoje Lula não precisa de defesa, porque a verdade prevaleceu.
mas cada um sabe quem é do grupo. Tá bom, eu queria Mas- agradecer essa oportunidade de conversar com vocês e deixar claro, primeiro, que nós não estamos fazendo campanha para o Lula. Nós estamos priorizando em 2021 a resistência em defesa da vacina, do emprego, da comida e fora esse governo. Nós vamos discutir a campanha do Lula em 2022, e ele está correto a colocação do segundo. O Lula é o sonho. O Lula é maior do que o próprio Lula. O Lula está nessa caminhada e eu acho que nós temos que unir todas as forças progressistas, democráticas e de esquerda para essa frente que tem condições de ter uma unidade programática. É isso que eu defendo e queria agradecer a oportunidade dessa conversa com vocês. O que a gente faz é o seguinte, nós queremos entender do que se trata essa luta nossa, o que nós queremos, o que nós precisamos e qual seria uma estratégia para que a gente consiga vencer essas batalhas. E, acima de tudo, é isso. É isso aí, valeu. Obrigado, José Nuno. Obrigado, Chico. Um grande abraço. Um abraço, tamo junto. Vamos à luta. Só a luta impedirá a catástrofe. Verdade. Exato.